Boa tarde, gente. Eu tenho falado muito sobre as feridas emocionais que podem acontecer do 0 a 7 anos, né? E que ditam uma parte do nosso comportamento já na fase adulta. Eu acredito que até quando as pessoas usam a expressão assim da criança ferida. Eu vou ler algumas partes do livro que está me ajudando muito a entender isso. Eu vou compartilhar com vocês. As feridas são rejeição, abandono. Eu acredito muito que o abandono também tem a ver com a questão do abuso, humilhação, traição e injustiça, que foi o que eu tenho tratado esses dias com vocês e encontrei a cura, porque eu entendi a questão dessa ferida na minha vida. Quando uma criança nasce, ela sabe que a razão de estar encarnando é ser ela mesma. Sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que vai nascer. Todos nós temos a mesma missão neste planeta: viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Se uma experiência vivida na não aceitação, ou seja, em meio a julgamento, culpa, medo, remorso ou algo assim, a pessoa atrai para si de modo constante circunstâncias e indivíduos que a fazem reviver esta experiência. É o que eu falei para vocês. Olha quantas situações de injustiça eu fui narrando para vocês durante essa semana que foram passando pela minha vida. Tudo tem um porquê na vida da gente, tudo tem uma causa, nada é por acaso e tudo tem uma utilidade. Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias vezes ao longo da vida, como podem reencarnar uma ou mais vezes a fim de aceitá-lo completamente. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Devemos, sobretudo, aprender a reconhecer o que nos é benéfico e o que não é. O único meio de conseguir isso é tornando-nos conscientes dos efeitos de tal experiência. Lembra que eu falei para vocês dos sentimentos que eu estava tendo, desgosto, frustração, e eu falei que o resultado disso seria uma pancreatite ou uma diabetes, ou os dois, não sei. E eu não fui falando isso para vocês durante a semana. Então vamos continuar. O único meio de conseguir isso é tornar-nos conscientes dos efeitos de tal experiência. Tudo o que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos acarreta consequências. Pensa, você veio para poder aprender e com as experiências você pode criar mais situações para você viver e ter que aprender. Olha como é complexo. Quando uma pessoa se dá conta das consequências danosas provocadas por determinada experiência, ela deve, em vez de se recriminar ou querer mal ao seu semelhante, aprender a aceitar ter escolhido, ainda que inconscientemente, viver aquilo e a perceber que não era algo bom para si. E é assim que vivemos uma experiência na aceitação. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei que eu não tinha como tornar uma pessoa antiética, desonesta, perversa, má de outra forma. Eu não tinha como impedir que uma quadrilha entrasse no INSS, mas eu tinha como cuidar das minhas emoções. Então isso foi uma espécie de aceitação, isso foi uma aceitação. Isso fez toda a diferença na minha vida de lá para cá, de uma semana para cá. Mas é preciso salientar que mesmo quando você diz não quero mais viver isso, tudo pode voltar a acontecer. Dê-se o direito de repetir várias vezes o mesmo erro ou de reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessárias para se transformar. Por que não compreendemos as coisas logo de cara? Por causa do nosso ego, que é alimentado pelas nossas crenças. Todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que queremos ser. Quando essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, tentamos ocultá-las.
e as ocultamos tanto que chegamos a acreditar que elas não existem mais. Ficar quites com elas exige então que encarnemos várias vezes. Somente quando nossos corpos mental, emocional e físico estiverem em sintonia com o nosso Deus interior é que nossa alma será totalmente feliz. Tudo que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Esta, sendo imortal, retorna incessantemente com grande bagagem acumulada em sua memória. Antes de nascer, decidimos o que queremos saudar durante a próxima encarnação, mas essa decisão e tudo o que acumulamos no passado não são gravados em nossa memória consciente. É apenas ao longo de nossa existência que nos tornamos gradualmente conscientes do nosso plano de vida e do que devemos pagar. Quando faço alusão a alguma coisa não quitada, refiro-me a uma experiência vivida na não aceitação. Há uma diferença entre aceitar uma experiência e aceitar a si mesmo. Tomemos como exemplo o caso de uma moça que foi rejeitada pelo pai, pois este desejava ter um menino. Numa situação assim, aceitar a experiência consiste em dar ao pai o direito de ter desejado o menino e rejeitado a filha. E para essa moça, a aceitação de si consiste em dar-se o direito de ter odiado o pai e em perdoar-se por tê-lo odiado. Não deve existir nenhum julgamento com relação ao pai e a ela própria, apenas compaixão e compreensão pelo sofrimento de cada um deles. Ela saberá, a moça, a filha, que a experiência for resolvida quando se permitir fazer ou dizer alguma coisa que faça o outro vivenciar uma rejeição. Outra maneira de ela saber que a situação foi realmente quitada e plenamente aceita é perceber que a pessoa que ela tiver rejeitado não irá lhe querer mal, pois sabe que ser rejeitado por alguém em determinados momentos da vida é algo que acontece com todo mundo. Não se deixe levar pelo ego, que costuma tentar por todos os meios nos fazer crer que resolvemos uma situação. Muitas vezes pensamos, ora, compreendo que o outro tenha agido assim apenas para não precisarmos olhar para nós mesmos e nos perdoar. Nosso ego, dessa forma, tenta encontrar uma maneira furtiva de esquivar-se de situações desagradáveis. Às vezes, aceitamos uma situação ou uma pessoa sem termos nos perdoado ou nos permitido odiá-la. Isso se chama aceitar tão somente a experiência. Repito, é importante fazer a distinção entre a aceitação da experiência e a aceitação de si. Esta última, a aceitação de si, é difícil de realizar, pois nosso ego recusa-se a admitir que todas as experiências penosas que vivemos têm como objetivo nos mostrar que agimos da mesma maneira com nossos semelhantes. Já reparou que quando você acusa alguém de alguma coisa, esse mesmo alguém acusa você da mesma coisa? Daí a importância de aprender a se conhecer e a se aceitar. E é isso que nos possibilita vivenciar cada vez menos situações dolorosas. Só depende de você tomar as rédeas e ser dono da sua vida, em vez de deixar seu ego controlá-la. Fazer face a tudo isso, no entanto, exige uma boa dose de coragem, pois inevitavelmente tocamos em velhas feridas que podem doer muito, sobretudo se as arrastamos conosco há várias vidas. Quanto mais você sofre por causa de uma situação ou de uma pessoa específica, mais antigo é o problema. E aqui entra o que eu falo com vocês das questões dos cordões energéticos. Quanto mais você sofre por causa de uma situação ou de uma pessoa específica, mais antigo é o problema. Olha o tamanho do cordão energético para curar, para tratar. Para ajudá-lo, você pode contar com seu Deus interior, que é onisciente, ele conhece tudo, onipresente, ele está em toda parte, e onipotente, ele é todo poderoso. Essa força está sempre presente agindo em você. Ele atua de maneira a guiá-lo para as pessoas e situações necessárias para que você cresça e evolua conforme o plano de vida escolhido antes do seu nascimento. É onde eu falo que tudo tem a sua utilidade. Quando aquela situação acaba
a razão pela qual foi criada aquela situação, ela acaba, ela não faz mais sentido, ela perde a utilidade. Você começa a ficar mais forte, aquela situação passa a não te incomodar mais, ou você se desloca para outro local. Antes mesmo de nascer, seu Deus interior atrai sua alma para o ambiente e a família de que você precisará em sua próxima vida. Essa atração magnética e esses objetivos são determinados, de um lado, pelo que você ainda não conseguiu viver no amor e na aceitação em suas vidas anteriores, e do outro, pelo que seus futuros pais terão de resolver por intermédio de uma criança como você. É isso que explica porque pais e filhos geralmente têm as mesmas feridas para curar. Gente, eu vejo isso aqui claramente na apometria. E eu vejo isso aqui claramente na apometria entre casais também. Às vezes existe um marido abusador, mas a mulher, ela tem uma ferida que ela aceita o abuso, por exemplo, a ferida da submissão. A gente chama o registro da submissão. Ele é um abusador e ela tem o registro da submissão. Ela tem o registro da escassez. E o abuso que eu tô falando, ele engloba várias situações, tá, gente? Ao nascer, você não tem mais consciência de tudo o que aconteceu e se concentra principalmente nas necessidades da sua alma, que espera que você se aceite com seus defeitos, conquistas, forças, fraquezas, desejos, personalidade, etc. Todos nós temos tais necessidades. Entretanto, pouco depois de nosso nascimento, percebemos que quando ousamos ser nós mesmos, perturbamos o mundo dos adultos ou daqueles que nos são próximos. Deduzimos, portanto, que ser natural não é direito, não é correto. Essa descoberta é dolorosa e provoca acessos de raiva, principalmente na criança. Esses acessos se tornam tão frequentes que passamos a achar que são normais. São designados como crises da infância ou, mais tarde, crises da adolescência. Podem até ter se tornado comuns para os humanos, mas naturais é que certamente não são. Uma criança que age com naturalidade, que é equilibrada, se dá o direito de ser ela mesma, não é acometida por esse tipo de crise. Infelizmente, crianças assim quase não existem. Depende muito do ambiente que elas vivem. Na verdade, observei que a maioria das crianças passam por 4 fases. Após conhecer a alegria de ser ela mesma, a primeira fase da sua existência, ela conhece a dor de não ter o direito de agir assim, a segunda fase. Então vem o período de crise e revolta, a terceira fase. Para mitigar a dor, a criança se resigna e termina por criar uma nova personalidade, tornando-se o que os outros querem que ela seja. Algumas pessoas permanecem paralisadas na terceira fase a vida inteira, isto é, vivem continuamente revoltadas ou em situação de crise. Eu vejo muito aqui em situação de crise. E durante a quarta fase que criamos diversas máscaras, novas personalidades. A gente se apresenta como sendo uma determinada pessoa, mas nós somos outra, que servem para nos proteger do sofrimento vivido por ocasião da segunda. E eu acredito até que serve também para nos inserir em locais onde queremos pertencer. Eu acredito muito isso também. Ou atrair aquele relacionamento que a gente acredita que ele é bom para a gente. As 5 máscaras que criamos correspondem às 5 grandes feridas básicas vividas pelo ser humano. Anos e anos, aí ela fala, né, que anos e anos de observação permitiram a ela constatar que todos os sofrimentos humanos podem ser condensados em 5 feridas. Aí ela fala, ela escreve, né, elas em ordem cronológica, conforme cada uma surge no curso de uma vida. A ferida da rejeição e da exclusão, acredito que são uma só ou estão uma junto da outra, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça.
Eu percebi muito claro, vou falar da minha história pessoal, eu percebi muito claro em mim até agora a ferida da rejeição, do abandono, da injustiça. Gente, eu percebi também da humilhação e da traição, na verdade eu percebi todas. Aí daí eu vou para introduzir, eu vou contar um pouco da minha história familiar. Eu venho de uma família extremamente disfuncional, um sistema familiar com vários problemas, com vários segredos, com várias situações de abuso, de exclusão, tudo aí, de rejeição, de traição, de silêncio, não se fala, não se falava, dos acontecidos. Eu venho de um sistema familiar muito disfuncional. E então eu fui criada, a minha infância eu passei debaixo de muita dor, debaixo de muitos problemas vendo o relacionamento entre os meus pais e já sendo inserida num ambiente de muita violência. E então eu acabei tendo todas essas feridas, eu entendi. Ao longo da minha vida eu fiz vários tratamentos com psicólogos, não sei explicar, falar as linhas de tratamento, fiz tratamentos também, várias constelações familiares, fiz de tudo. Mas só quando eu resolvi olhar de verdade para tudo que eu estava passando, que estava acontecendo comigo, é que eu comecei a conseguir a identificar essas coisas, essas feridas, e a partir daí comecei a desenrolar as linhas, os emaranhados. E o primeiro que eu consegui, de verdade, de fato, na verdade eu consegui 2: injustiça, abandono e consegui também a rejeição. E eu vou explicando isso para vocês ao longo do tempo, porque o meu objetivo em compartilhar a minha experiência é para a gente crescer juntos. E eu vou deixar aqui também outras percepções a partir da vivência sistêmica, né? E como apômetra, eu falo para vocês que a gente vê todos esses registros no campo da pessoa. Às vezes a gente limpa, mas eu percebi muito claro que tem que ter 3 conteúdos para acabar: a aceitação daquela situação, o perdão, primeiro a gente perdoa a gente mesmo, e o amor incondicional. Sabe um exemplo de amor incondicional que eu tenho para dar para vocês? Além do que Jesus fez pela humanidade, do que Deus fez pela humanidade, do que outras pessoas iluminadas vieram e fizeram pela humanidade, os animais. Observa um cachorro, se você tem um animal de estimação, um gatinho, um cachorro, o que for. Eles te amam incondicionalmente, independente de quem você seja, da sua conta bancária, independente do seu caráter, eles vão sempre te amar. É um amor que não tem julgamento. Eu, por exemplo, estou tentando colocar limites no Thor. Eu vou lá e dou um tapinha no bumbum dele, para ele entender que certas coisas ele não pode fazer. Mas ele vem e me dá o carinho dele, ele vem e late para mim, ele vem e mostra a alegria de estar comigo, de estar do meu lado, e ele chora quando eu vou para longe dele e ele quer estar sempre perto de mim. Ele me ama e é um amor incondicional. Começa a sentir o que é um amor incondicional. Você precisa também ter esse amor por você, porque ninguém é 100% luz, a gente tem luz e sombras. Esse livro fala do seu Deus interno. O Deus em todos nós, quando a gente não nasce, nós fomos resultado do relacionamento entre o nosso pai e a nossa mãe. Nós temos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Mas antes da gente nascer, lá no plano espiritual, nós já éramos um projeto de Deus, que é o que eu chamo de todo, porque Deus para mim é muito mais do que todo mundo fala. Nós já éramos um projeto dele. Nós não temos o DNA e o RNA da nossa família.
Nós não temos as características físicas, nós temos também as características espirituais, a gente é de um monte de coisa, tanto boa quanto ruim, então nós também temos semelhança com Deus. E nós temos dentro do nosso coração o que é chamado de chama trina, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E na apometria, quando a gente está trabalhando uma pessoa, a gente dá os comandos e fala assim, ativando a chama trina, que é ativando o Deus interior, aquele que te capacita a você enfrentar situações como essa, você enxergar as questões de feridas terríveis como essa, né? Essas que doem, estão guardadas no inconsciente, geram a criança ferida, né? Também, né? São outras, mas essas também. E então eu gostaria que vocês refletissem sobre essa introdução. E daí eu vou fazer o resumo das feridas, tá bom? Esse é apenas um aspecto que cria lá na frente crenças limitantes que vão te impedir de seguir em frente e ter relacionamentos saudáveis com pessoas, com o dinheiro, que é uma energia, e com o todo, tá, gente? Vai barrar você em várias situações da sua vida. Então, a gente precisa de resolver isso, a gente tá aqui para resolver essas situações. Eu identifico, eu não tenho vergonha de dizer essas feridas da minha vida, e eu tenho uma história de muita... eu venho de uma família com uma história de muita dor. Não é que a minha família não preste, não. A minha família, eu honro a minha família, eu honro toda a minha ancestralidade. Eu não posso julgar e falar o porquê que meu pai ou minha mãe foram assim ou foram assados, meus avós foram assim ou foram assados. Eu tenho que aceitar, tenho que entender e tenho que respeitar, porque eles são maiores do que eu. E mesmo que eu não os ame por algum motivo, se acontece de você não amar e ter problemas com seu pai e sua mãe, em algum momento você vai ter que olhar para isso e olhar lá para cima, porque você é 50% seu pai e você é 50% sua mãe. Então, se você não honrar, não amar, se você não aceitar, pelo menos não aceitar, você não vai se aceitar. Nesse vídeo eu paro por aqui e depois eu vou descrever o resumo dessas feridas, tá bom? Isso é para já contextualizar um pouco do que eu deixei aí nos shorts, nos vídeos anteriores. Beijo no coração de vocês. Isso aqui, olha, gente, vitiligo. Eu já falei, né? Ferida da humilhação. Um beijo. Mas também tô aqui firme, forte, em pé, curada, para poder contribuir com a cura de vocês, que é a minha missão.